Shalom, queridos discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. Hoje é o capítulo 7 do livro de Esdras. Vamos ver aqui o que Deus está nos falando. Eu vou fazer um comentário, mas vocês não se esqueçam que devem estar lendo com todo cuidado, fazer isso, porque aqui na gravação eu não posso fazer. Vocês têm uma hora de discipulado, eu só tenho no máximo 30 minutos. Então, eu vou fazer o comentário, como sempre, só o comentário, para a glória de Deus. Esdras relata, nós vemos o significado de Esdras aqui, nesse capítulo. Esse capítulo relata que Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém. O rei Artaxerxes, rei da Pérsia. Nós estamos vendo Deus usando os reis, 3 reis, para restaurar Jerusalém, para trazer de volta o povo, para ter um renovo para esse povo. As misericórdias do Senhor se renovam. Ele move céus e terra para atuar com a sua misericórdia, porque senão nós não estaríamos aqui. Nem o povo de Deus na primeira aliança, nem nós na segunda aliança. Não estaríamos aqui se não fosse a misericórdia do Senhor. Então, tem agora mais um rei a favor, lutando, batalhando por restaurar Jerusalém. Um rei que não era israelita. É bom salientar isso. Deus pega até os ímpios para abençoar. Tanto abençoa a sua nação de Israel, como abençoa a igreja por ímpios, muitas vezes, porque nós, os filhos de Deus, estamos muito devagar naquilo que Deus nos propôs. Deus nos propôs uma igreja em célula, uma igreja que tem um modelo dos 12. Aí você chega na rua de um irmão, um discípulo desse ministério, pergunta onde está aqui a célula, não tem. Chega em outra rua, não tem. Quando o propósito é células em todas as ruas dessa cidade, os bairros cheios de células, porque é desse jeito que a igreja cresce, é desse jeito que o Senhor manda a gente fazer para que a volta dele não demore tanto, né? A gente está fazendo tudo para demorar, porque enquanto não tiver salvos aquele que Deus escolheu, só quem pode fazer isso somos nós. Essa tarefa ficou para nós. A gente vai, como fizeram conosco, a gente faz também com as pessoas. A gente conseguiu, Deus colocou alguém para nos ganhar, nos consolidar, nos discipular e nos enviar. Agora, o meu papel e o seu é fazer o mesmo. As pessoas que você vai fazer isso também vão ter esse mesmo papel. É desse jeito que a igreja cresce, é desse jeito que a gente está dizendo, ora vem, Senhor Jesus. A gente dizer, ora vem, Senhor Jesus, sem fazer isso que ele mandou, como ele poderia vir assim? A gente sem fazer a tarefa principal. Mas, graças a Deus, o Senhor já está fazendo um renovo nesse ministério, assim como está fazendo um renovo aqui em Israel. Cada vez que eu falo de nós, é porque eu estou comparando ao que está aqui no capítulo que vamos estudar. Eu estou comparando que Israel precisava desse renovo, porque estava totalmente distanciado do livro, da lei, do estudo e da prática. Foi o que estava acontecendo conosco. A gente estava totalmente distanciado da Bíblia. Quando pessoas se dispõem a falar uma barbaridade dessa, fala isso. Nós temos tanta coisa, nós temos livros, nós temos ministrações escritas em papéis, tudo mastigadinho, tudo bonitinho, tudo bem interpretado. Como é que a gente vai fazer um discipulado com Bíblia sem a gente saber nada de Bíblia? Não sabe, mas é para aprender. A começar de mim, nós estamos aprendendo juntos, porque foi isso que o Senhor disse, meditar na palavra de dia e de noite. Porque a gente está vivendo momentos tão
parecidos aqui com o povo da antiga aliança, né? Tão parecidos, eles precisavam do livro, precisavam do Pentateuco, dos 5 livros primeiros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, para se manterem firmes. Nós hoje temos a Bíblia completa, não somente o Pentateuco, mas a Bíblia completa. Mais do que nunca há uma necessidade da gente estar com esse livro de Gênesis, Apocalipse, para ver um avivamento, para ver a obra completa do Senhor Jesus em nossas vidas. Está muito parecida a nossa situação com o povo de Israel, não é isso? Eles abandonaram o livro e nós também. Queridos, a começar de mim, nós abandonamos o livro. Porque a gente pensa que ler versículos isolados, os versículos que a gente gosta, e ficar recitando aqui e acolá, que é ler Bíblia. Ler Bíblia é você pegar o que o seu pai está falando do início até o fim. O nosso pai está falando de Gênesis, Apocalipse. E isso a gente faz anualmente. A gente lê 3 capítulos por dia. Sendo 3 capítulos por dia, dentro de um ano, nós temos 1.189 capítulos lidos. Isso faz diferença na nossa vida. Lido e meditado. E Deus não está vendo isso em minha vida, não sei se está vendo na sua. E aí Deus chamou, ele chama primeiro para o concerto do profeta, aquele que está na frente, porque nós estamos no tempo de profetas e profetizam, mas tem aqueles que Deus coloca na frente dos demais profetas. E aí começa por nós. A gente tem que ser verdadeiro. A gente estava fazendo como Deus manda? Não. E para completar de sobremesa, o Senhor também nos mostrou que o discipulado tinha que ser também desse jeito. Então, eu creio que agora são os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. Bem, aqui eu estou fazendo um comentário baseado no que eu estou vendo aqui, capítulo 7 de Esdras, fazendo uma comparação, uma analogia, porque sempre assim, a gente tem que ver o que aconteceu com eles e ver o que está acontecendo conosco hoje. Então, está acontecendo aqui com eles, vou continuar aqui a leitura do meu resumo, do meu comentário. Eu preferi agora que seja sem escrito, porque quando eu fico falando solto, sem escrever, aí fica mais difícil de controlar o tempo. Então, nós vemos aqui que no início desse capítulo 7, nós estamos vendo que há um fato interessante, que é o Artaxerxes enviando Esdras a Jerusalém. Ou seja, para proclamar o edito em favor dos judeus. Mas o registro do retorno sob Zorobabel e a reconstrução do templo termina como o capítulo anterior. No capítulo 6, esse registro já é colocado. Aqui no capítulo 7, já está praticamente falando o que já foi dito no capítulo 6, no final. Muitos anos se passaram depois que o templo foi construído, antes que o piedoso Esdras e seus companheiros retornassem a Jerusalém. Nenhum registro existe cobrindo os anos que intervieram entre a expedição e o trabalho de Zorobabel e a expedição de Esdras. Nós não temos registro para saber o tanto de tempo que passou. Muitos anos passaram, mas não sabemos o tanto, depois que o templo foi construído. Antes que o piedoso Esdras e seus companheiros retornassem a Jerusalém. Então, não sabemos o tanto de anos, algo que a Bíblia não registra, não precisamos se preocupar. Portanto, foi no 7º ano de Artaxerxes, rei da Pérsia, que Esdras subiu, foi a Jerusalém. Assim, a genealogia de Esdras é apresentada, mostrando que ele era descendente direto de Arão, o sumo sacerdote. Além disso, Esdras era um escriba pronto na lei de Moisés,
que o Senhor Deus de Israel havia dado. Mas o testemunho abençoado de que a lei de Moisés foi dada por Deus e não montada por partes, corrigida, revisada e acrescentada por mãos diferentes. Esse é o testemunho que muitos pensavam que, dizem alguns, né, que os livros que foram escritos, os 5 livros, não foi Moisés, o que foi escrito montada por partes, acrescentada assim através de pessoas diferentes, revisada e acrescentada por mão diferente. Mas nós sabemos que a lei do Senhor foi escrita, as leis foram escritas por Moisés e que eram para ser estudada constantemente pelo povo de Deus. E o que é certo é que, porque se afastaram desse livro, chegaram a essa situação de tanta maldade, ao ponto de serem retidos da Babilônia, e Deus, na sua misericórdia, agora está liberando a reconstrução do templo, tudo reconstruído para eles estarem voltando, adorando a Deus, como nós já vimos aqui. Nós já estamos no capítulo 7, já vimos tudo isso. Estamos continuando a ver o que Deus tem mais para falar para a gente sobre essa volta do cativeiro da Babilônia, do povo de Deus. Contudo, Esdras, ocupado com a lei e a palavra de Deus, desejava subir a Jerusalém, ou seja, Deus colocou isso em seu coração, e o rei gentil lhe concedeu todo o seu pedido. Esdras tinha, por dizer assim, tinha moral, né? Mesmo o rei sendo gentil, quer dizer, não sendo israelita, concedeu esse direito para Esdras ir cumprir o desejo do coração dele, subir a Jerusalém. E isso aconteceu porque Deus trabalhou no coração do rei Artaxerxes, que não era israelita, mas que Deus fez com que ele cedesse ao pedido de Esdras. Assim, em tudo isso que você está vendo, a mão do Senhor é reconhecida. Foi Ele que fez tudo isso. Segundo a mão do Senhor Deus sobre ele, esta frase encontramos várias vezes em Esdras. Segundo a mão do Senhor sobre ele. Está vendo que é o tempo todo Deus a favor dele e do povo. E mostra como este homem de Deus confiou no Senhor para a orientação. Certamente ele viu sua mão em ter todo o seu pedido concedido por Artaxerxes. Só em ver Artaxerxes ceder os pedidos dele, ele via que era a mão do Senhor. Só em ver que nós já estamos aqui no livro de Esdras, depois de toda a luta para nós mantermos esse discipulado através da Bíblia, a gente já vê que a boa mão do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida do apóstolo Elias, para nós termos um povo que aceite esse discipulado com a Bíblia. Sabemos que muitos ainda estão pé lá e pé cá, pé adiante, pé para trás, indecisos, mas o Senhor está trabalhando poderosamente, pelo que nós já temos visto, os frutos, as mudanças nas famílias crendo, dizendo, eu e minha casa cremos no Senhor Jesus, porque onde a palavra chega, ela não volta vazia. Nós estamos com a palavra diariamente, todos falando a mesma língua, e Deus está atuando poderosamente. Então, podemos dizer, a boa mão do Senhor está conosco, assim como está falando aqui sobre Esdras, no capítulo 7. A boa mão do Senhor estava com ele, para o rei Artaxerxes ficar a favor dele, e 3 reis de Israel a favor dessa grande obra de restauração do povo de Deus. 3 reis, vocês estão lembrando, começou com Ciro, depois veio Dario, agora estamos dizendo Artaxerxes. Então, a essas atitudes, a boa mão de Deus que trouxe a Jerusalém. Esdras está vendo isso. Para trazê-los a Jerusalém foi a boa mão de Deus. A sua mão o fortaleceu. A mão do Senhor fortaleceu eles, para eles continuarem lutando e vencendo. É a mão de Deus. A boa mão do Senhor é novamente reconhecida ao trazer os ministros. Também isso é um reconhecimento. E a libertação também do povo é um reconhecimento da boa mão de Deus. Você encontra essa palavra boa mão de Deus em Esdras 7, capítulo 7, versículo 9,
o capítulo que nós estamos lendo aqui, que vocês estão lendo, né, vão lendo o discipulado, estou adiantando que você vai encontrar essa palavra, a boa mão de Deus, nesse capítulo 7, versículo 9. A boa mão de Deus fortaleceu, nesse capítulo 7, versículo 28. A boa mão do Senhor é novamente reconhecida, trazendo-lhes ministros, também no capítulo 8, que nós teremos no próximo discipulado. Capítulo 8, versículo 18, torna a falar da boa mão de Deus. E o capítulo 8, versículo 31 também fala da libertação, com a boa mão de Deus. Então, sabemos que Ezra está todo consciente de que é Deus que está fazendo essa obra, confiando no Senhor. Assim, a mesma mão que foi para o bem de Esdras, que o guiou, guardou e o protegeu, ainda está sobre todo o seu povo que confia nele, é obediente à sua palavra. No versículo 10, temos o segredo da piedade de Esdras, pois Esdras estava preparado o coração para buscar a lei do Senhor e para praticá-la e ensiná-la em Israel, estatutos e juízos. Então, em tudo estava a mão de Deus, até na preparação para o ensino da palavra. Esdras está totalmente crendo, sem nenhuma dúvida, que é Deus que está fazendo tudo isso. Então, diligentemente e com oração, ele buscou a verdade e a vontade de Deus, na palavra de Deus. A lei do Senhor era a sua alegria, deleite. É isso que Deus quer. Deus ama aqueles que têm a lei dele como refrigério, que ama a sua lei. Deus está procurando pessoas que amam a sua lei, que têm a dedicação de pegar a Bíblia de ponta, do primeiro capítulo até o último, de ponta a ponta. Isso é prazer. Só faz isso quem tem prazer no Senhor, porque nós sabemos que o livro, como vocês viram, tem muitas repetições, mas se a gente tem prazer no Senhor, confia que ele voltou às repetições, porque ele viu que era preciso, os nomes difíceis, porque era difícil, porque era necessidade, a gente tem que confiar e amar a sua palavra. É que está acontecendo aqui também, na vida de Esdras, amando a lei do Senhor, ensinando o povo a lei do Senhor. E nós vemos o decreto de Ataxerxes, a cópia da carta que Ataxerxes deu a Esdras está agora registrada. Esta sessão está novamente em aramaico. Na saudação da carta, Ataxerxes chama-se de Rei dos Reis e dirige-se a Esdras como escriba da lei do Deus do céu. Não há dúvida de que Ataxerxes foi divinamente movido em tudo que fez. O decreto declara que todos os israelitas, sacerdotes, levitas e o seu reino em seu reino que desejam ir a Jerusalém por vontade própria, podem ir com Esdras. Está vendo que maravilha? Além de Esdras, ainda tinha direito a levar todos os israelitas que quisessem ir. O nome de Deus e a lei de Deus, a casa de Deus, são constantemente usados nesse documento. Então o rei e seus 7 conselheiros deram livremente prata e ouro ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Além da prata e ouro que Artaxerxes e seus conselheiros deram, havia outras ofertas de não-judeus, de povo que não era judeu, também ofertando. Que eram residentes na Babilônia e que mandaram oferta também. O rei tinha perfeita confiança em Esdras. Depois de comprar novilhos, carneiros, cordeiros, o rei escreveu: e tudo o que parecer bem a ti e a teus irmãos, que faças com o resto da parte do ouro, fazeis segundo a vontade de vosso Deus. Isso é uma pessoa ser vista como realmente filho do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Todos estavam ali temendo a Esdras por causa da presença de Deus na vida dele. Que você e eu, que nós possamos, nessa segunda aliança, onde o Espírito Santo mora dentro de nós, onde nós chegarmos, as pessoas reconhecerem a presença, a manifestação da glória de Deus em nossas vidas, como aconteceu aqui com Esdras na antiga aliança. Ação de graças. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está agora com ação de graça diante do Senhor. E aqui nós encerramos nosso comentário, na certeza que vocês
estarão lendo com uma maneira bem amável, falando, lendo cada versículo, amando o que está lendo, porque a palavra é do Senhor. É você ouvindo, é nós ouvimos a voz de Deus quando estamos lendo, é a voz dele para nós. Então, sejamos assim, fiéis, continuando com essa obra maravilhosa que o Senhor entregou nas nossas vidas para um avivamento nesse ministério tremendo que nunca foi visto. Cada bairro uma célula, cada rua uma célula no mínimo, de ponta a ponta de células dentro dessa cidade. Células, isso estou dizendo, falando células, a palavra sendo tomada por todos nós e colocada no coração para nós não pecarmos contra o Senhor. No avivamento tem que haver arrependimento de pecados, tem que haver intimidade com a palavra e a direção total do Espírito Santo. É isso que Deus está fazendo no nosso ministério. Oração, essa presença maravilhosa do Senhor nas madrugadas, a gente buscando a Deus no nosso lugar secreto, a gente estudando a palavra e sabendo conversar com Deus. Tudo isso é avivamento. E a gente estudando a palavra e vendo que o principal pedido de Jesus é ide e fazer discípulos. Mateus 28, versículo 19. Eu acredito que estamos, assim, em um tempo muito gostoso. Eu confesso que foi difícil para mim enfrentar as dores de uma reforma, o desconforto, não meu, porque eu já estava consciente que era o caminho, era reformar esse ministério, era a gente seguir fazendo o que nós aprendemos no início, há 25 anos atrás. Células, discipulado de 12. Células, discipulado de 12. E aí foi aprendido isso, a aliança foi mediante isso. Da nossa parte, nós temos que fazer isso, ter células e ter discipulado de 12. Toda aliança tem as partes de cada um, né? A responsabilidade. E a nossa responsabilidade era essa, manter a visão que o apóstolo René e a apóstola Ana Maria de Terra Nova recebeu e passou para todos que quiserem receber. E nós dissemos que estava querendo essa visão. E agora você pode julgar por você mesmo, eu estou exagerando? Você já tem uma célula na sua rua? Cada discípulo desse que está aqui estudando já tem uma célula? Tem a célula de alguém que você frequenta? Então, eu estou mostrando que chegou o momento de acontecer como está acontecendo aqui com Israel. Sair do cativeiro, dessa vida de carnalidade, e buscar a vontade do Senhor. Fazer o que está escrito em Mateus 6,33. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas que a gente está correndo atrás, quem vai nos entregar é Ele. Ele mandou a gente correr atrás do reino. Fazer o que Ele mandou. Ganhar vidas. E agora, essas coisas todas que nós estamos querendo, essa correria por lazer, essa correria por a casa de praia, essa correria pelo carro do ano, essa correria por tantas coisas, não é que vai nos faltar. Deus quer prosperar, mas Ele quer que busque primeiro o reino e confiar que Ele não mente, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele diz que as demais coisas, essas coisas materiais, que também é importante, que Deus quer nos trazer também prosperidade, conforto. Então, essas coisas é com Ele. Nós vamos fazer o que Ele mandou. Assim, impedido de ter células, impedido de ter um discipulado de 12, porque a gente estava correndo atrás das coisas que não é nossa, não é a obrigação nossa correr. A nossa obrigação é correr para ver as vidas transformadas. E não pode ser de outra maneira que não estudando a palavra. Quem pode levar a vida a ser transformada sem saber o que Deus está falando? Então, um discipulado como esse é discipulado de ouro e não faltam inimigos para querer destruir. Os joios estão aí no meio dos trigos e querendo destruir essa obra. Mas nós temos a certeza que o nosso Deus vai manter essa obra até a volta do Senhor Jesus. Nós teremos, como sempre, eu digo, lembro a vocês, centenas de vídeos no YouTube de discipulado à disposição anualmente. Todos começam em Gênesis, capítulo 1, e todos os outros vídeos até chegar a Apocalipse estarão prontos no YouTube.
E nós vamos na sequência todo ano. Mês de janeiro, meia semana, Gênesis 1. Gênesis 2 na segunda semana. E vamos seguindo o ano inteiro. São 1.189 capítulos para a gente estar usufruindo da sabedoria do nosso Deus, dos seus ensinos, que é tudo que deve ser desejado por aquele que é filho dele. Você é filho de Deus? Espero que o seu maior desejo seja ouvir a voz dele, de Gênesis a Apocalipse. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.